aprendi bastante, aprendi muito sobre neuropsicologia, e depois que eu saí, assim, eu fiquei 5 anos no Einstein, e aí eu fui trabalhar numa clínica, e numa clínica que eu via muitos autistas. E ali, assim, foi quando o momento que eu juntei muito na minha área, assim, a questão da avaliação neuropsicológica junto com os pacientes autistas. E o que era interessante sempre eu tinha uma pergunta assim, mas o que que essa criança sabe fazer? O que que ela consegue fazer, né? E assim, sempre, né, os pais trazendo uma história de dificuldade de comunicação social, de estereotipia, de mal na escola, de bullying. E pela avaliação, eu sempre pensava da gente identificar esses pontos fortes. E aí eu fui me especializando muito na avaliação e nesse olhar das potencialidades, né, do autista, e fui estudando muito o autismo. Aí eu tive a oportunidade de, a convite do Dr. Marcos Mercadante, né, que já faleceu em 2011, ele trabalhava muito com as crianças autistas e me encaminhava para avaliação. E ali a gente trabalhou juntos numa ONG com pais. E eu diria que foi Autismo em Realidade, eu fundei junto com ele e com 4 pais, 5 pais, essa ONG, que hoje está no Instituto Pense do Hospital Sabará, né? E ali na ONG, acho que eu tive um grande aprendizado, né? Junto com os pais, nessa questão das reais necessidades, de políticas públicas, pensando efetivamente assim do que do que nós temos assim de traduzir a ciência para as famílias, né? Acho que esse foi um dos grandes objetivos, porque assim a clínica a gente atende um por um e a gente acaba não tendo nada muito escalonável, né, para as outras famílias. Então a gente vê assim todo um processo, todo um processo diagnóstico para uma criança, eu estou falando criança, adolescente, adulto com autismo é muito moroso, assim, além de ser muito custoso, né? Então, é, ali na ONG a gente desenvolveu muitos projetos, assim, principalmente de traduzir a ciência para as famílias e trazendo muitos materiais também, né? A gente, enfim, traduziu, produziu, fez uma parceria com a Autism Speaks dos Estados Unidos. E levamos muitas informações que até hoje está no site, né, da Autism Speaks, da Autismo em Realidade também, claro, em português, que assim, por exemplo, o kit dos primeiros 100 dias, assim que meu filho tem autismo, o que que eu faço? Eu tive um diagnóstico, eu tenho os primeiros sinais, o que que eu faço? O que que eu posso, né, ir buscando e trazendo, enfim. E aí a gente fez todo um trabalho também junto com a universidade. E aí eu, junto com a ONG, eu entrei no HC, no Instituto de Psiquiatria, que é onde eu estou hoje, já faz 11 anos, e aí eu coordeno o ambulatório de autismo do Instituto de Psiquiatria. E aí a gente desenvolve pesquisas, né, assim, ensino para os residentes, para os alunos e para os profissionais, mas também pesquisa, né, e assistência pública pelo SUS. E aí eu acho que ali a gente tem uma missão, né, dos cuidados aí, aí especificamente lá são das crianças e adolescentes, e no diagnóstico, mas trazendo toda essa avaliação multiprofissional que a gente faz nos consultórios. Então, se a gente for pensar, né, um filho nosso que a gente leva para o psiquiatra, para o neuropediatra, para o pediatra, né, e para fazer o diagnóstico, e aí possivelmente esse médico, claro, vai solicitar algumas avaliações multiprofissionais ou não, ou já vai dar um diagnóstico, né, para alguns casos, enfim, ou ele vai contar com uma equipe multiprofissional para poder pensar nessas vias de acesso, né, cognitivas, comportamentais, de linguagem, de fala, físico, motora, de integração sensorial. Então, nesse processo de avaliações, as famílias levam um tempo, né? Além de ser muito custoso e de ser trabalhoso, né? Enfim, então no HC a gente tem essa premissa de fazer o diagnóstico também com todas essas avaliações sendo direcionados para a intervenção já com os objetivos e quais são as áreas aí a serem desenvolvidas, né? E aí a gente tem assistente social que faz esse direcionamento para as instituições, né? Já com os objetivos propostos. Então, e dentro disso, assim, acho que a gente vem estudando muito, né? Pensando que nós somos um sistema público de saúde, a gente vem estudando muito uma otimização do diagnóstico, pensando no diagnóstico precoce, mas além do diagnóstico, pensando nos próximos passos, ou seja, no que eu vou investir a partir desse diagnóstico, né?
Então, a gente vem trabalhando, e eu acho que foi esse o trabalho também que eu apresentei no Rio Te Ama, lá em Campos, o reconhecimento facial, né, pela leitura. Então, assim, a ideia é que a gente tenha um celular, o eye tracking no celular, que o eye tracking é um sistema de rastreio ocular, e que pode dizer a probabilidade da minha criança ter ou não autismo, né? E aí, tendo, ela vai, né, claro, procurar a intervenção, mas além de eu ter autismo, essa questão do nível cognitivo, pensando motor, fala, né, para pensar em prognóstico. Então a gente vem, e aí assim, também tem as fotografias têm uma questão que a gente consegue fazer uma mensuração de dismorfia, né? Então a gente vem tentando integrar isso pensando no diagnóstico, né, ou na chance do diagnóstico, e aí nesse direcionamento, né, para um serviço específico. E aí eu acho que a gente vai claro, assim, a gente tem algumas questões muito peculiares, né, enfim, do nosso país, o pouco investimento em pesquisa. Então, outro dia, essa semana, eu dei uma aula, né, para o HC, depois eu também dei uma aula no Einstein, na terça-feira, e o que muitas pessoas perguntam assim, vocês estão estudando diagnóstico a partir da tecnologia, mas por que não estuda a questão também dos distúrbios gastrointestinais, enfim, quantas coisas aí que no autismo a gente tem para estudar e que podem ser, sim, biomarcadores, né? Mas aí a gente está falando de um campo de pesquisa que é importante, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem aquela história, né? Assim, e a nossa casa, o nosso filho, o meu dia a dia, o que que eu faço, né? Porque até a ciência chegar nas nossas casas leva um tempo muito grande, né? Então a gente sempre fica pensando, né? Então nessa questão das intervenções, da capacitação de pais, da capacitação dos profissionais, né? Da rede pública, rede privada, dos professores. Então acho que no autismo a gente tem não acaba nunca, né? A gente tem uma luta, assim, de todos os lados, multiprofissional. O autismo, ele é heterogêneo, então a gente tem aí de 20 a 30%, né, das crianças que são não verbais, que não falam. A gente tem 37,9% aí dessas crianças com deficiência intelectual. Quando eu estou falando das crianças, eu também estou falando dos adolescentes e dos adultos. Além das comorbidades mais frequentes, né, como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH. E aí a gente vai passando, né, assim, para alguns desafios dos diagnósticos, né, que a gente tem falado tanto nessa questão dos diagnósticos das mulheres, do adulto, né, muitas vezes vem muita demanda, assim, o meu filho tem altas habilidades, ou é autismo em altas habilidades. Então, a gente também vem se aperfeiçoando e se especializando muito nessa questão diagnóstica, né? Porque tem alguns confundidores para a gente também, né? O quanto que aquele adulto realmente ele tem autismo, e aí tem um dado da literatura que é muito interessante, que é assim, 47% das mulheres, antes de receberem um diagnóstico de autismo, receberam outros dois diagnósticos, né? Tipo ansiedade ou depressão, sendo os mais frequentes. E dos meninos, 27% também receberam outro diagnóstico antes de receber o diagnóstico de autismo. Então, assim, tem essa questão de ser um desafio, e claro que quando a gente está falando esse diagnóstico anterior que recebeu, que pode ser do nível 1, né, mas também pode ser do nível 3 também, né, nível 3 de suporte, né, quando a gente fala, porque às vezes alguns comportamentos mais altos, heteroagressivos, casos sindrômicos, né, a gente fica muito nessa questão da síndrome, mas também pode aí ter o autismo, né, o transtorno do espectro do autismo. Então, é, e tem toda essa prevalência, né? 1 para 36. Então a gente pensa assim, poxa, por que que esses números aumentando tanto, né? Por que que agora cada 36 crianças de aproximadamente 8 anos, porque é como o estudo foi feito, nos Estados Unidos, então é como se a gente pensasse assim, a gente estudou uma amostra populacional de 8 anos de idade, onde de cada 36, uma tem autismo, né? E aí é um dado epidemiológico, que a gente vai falar que 2% da população tem autismo. Então,
é muita coisa, né? Então a gente já começa a falar aí de um problema de saúde pública, né? E a gente não tem estudos de prevalência no Brasil, então a gente usa dados do censo, né? Como dados aí em relação ao autismo, para a gente poder pensar assim, porque hoje a gente tem poucas instituições, né, de atendimento, a gente fica muito na mão aí do poder privado, né? Das clínicas privadas, e isso tem um custo muito alto. E geralmente, quando essas crianças elas entram para os tratamentos, elas permanecem durante muitos anos, né? Quando se sabe se vai ter alta. E nesse ponto que as avaliações multiprofissionais elas vão ajudando nessas correções de rota, vamos chamar assim, né? Então, uma questão é: meu filho tem autismo, tá? E o que que eu vou fazer agora? O que que eu preciso fazer? Então, vou treinar atenção visual e atenção compartilhada, mas tá bom, mas o que que eu vou trabalhar com ele especificamente? Porque todos nós, assim, né, pensando, cada autista é um autista, tem uma característica específica, né? Então, essa intervenção, ela vai ser muito personalizada. Ao mesmo tempo, você fala assim, mas não dá para ser tão personalizada assim, porque a gente tem as intervenções comportamentais, que são as baseadas em evidências, principalmente as naturalistas, que envolvem a família. Então, quando a gente fala de naturalista, a gente está falando que são intervenções que envolvem o treinamento parental, né? Os pais, né? E a gente sempre fala que os pais são os grandes agentes de mudança dessas crianças, porque são eles que estão, né? São vocês que estão com eles a grande parte do tempo. Então, e aí é interessante porque uma vez uma pessoa que até não entendia muito de autismo, e ela me perguntou assim: mas Joana, tem um líder dessa equipe toda, né? Se uma criança tem fono, tem TO, tem físio, a comportamental, tem o AT na escola, tem aula de educação, tem o judô, tem aula de artes, quem que lidera tudo isso? Os pais, geralmente a mãe, né? Então é uma carga, né? Assim, e aí quando a gente pensa isso ao longo do tempo, eu sempre coloco esse nos slides da minha aula, que são aquelas, que assim, né, a família, de 0 a 6 anos, a família, ela tem um grande papel na vida daquele ser humano, né, que está criando e tal. A partir dos 6 anos, até um pouquinho antes, a escola e a comunidade começam a exercer um papel importante também na vida dessa criança. Até que na adolescência, a família diminui um pouco o seu papel e a comunidade, a escola, os centros educacionais e sociais, elas tornam-se maior, né, na vida desses adolescentes. E na vida adulta, essa família ela diminui um pouquinho o papel dela e vai tendo autonomia e a independência. E no autismo não é assim que acontece, né? A família, é o que a gente fala assim, a família ela continua lá grande o tempo todo, né? Então é uma sobrecarga muito grande. E aí que a gente fala muito dessa questão dos desafios do diagnóstico adulto, do preparo, né, da sociedade, do mercado de trabalho, das políticas públicas para o autismo, porque tem muita gente. E aí, quando a gente fala assim, a gente tem muita gente, mas muita gente quais são as causas disso, né? Então, a gente sabe que no autismo, a gente tem aí praticamente 80%, né, das causas genéticas, e a gente tem também as questões, quando a gente fala ambiental, a gente está falando muito do ambiente intraútero, ou seja, do momento, do período gestacional, né? E aí a gente sabe que idade materna importa acima de 35, idade paterna importa acima de 35, já é mais fator de risco. Claro, hereditariedade, outros, e não necessariamente a gente nunca fala que tem um gen do autismo, isso é errado, né? A gente não tem o gen do autismo. O autismo, ele é poligênico e multifatorial. O que que isso significa? São vários genes e que depende de múltiplos fatores. Então, às vezes a gente tem um tio da família que era super inteligente, ficava mais quieto, uma avó que tinha algumas alterações de humor, um tio que era super desatento, disperso, hiperativo, irritável. Então, tudo isso vai somando e compondo, né, para as questões que a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, e os diagnósticos diferenciais psiquiátricos, e que tem, sim, componentes e composições para aqueles copos, né, cheios. Então, assim, o copo do meu tio ficou meio cheio, da minha mãe ficou mais ou menos, mas o meu transbordou e eu recebo o diagnóstico. Então, são vários fatores, e aí, quando a gente fala multifatorial, é que também
toda essa questão do nosso organismo no momento gestacional é importante, importa, por exemplo, estresse gestacional, é super importante. O cérebro ele começa a se formar ali aproximadamente na segunda semana gestacional e ali já vai sendo muito importante para essa formação, né, aí cerebral e que isso vai ser fundamental, né, aí para o nascimento, junto com as questões também de nutrientes, né? Também muitas vezes o uso enfim, determinadas medicações, de álcool, enfim, isso tudo também importa. Então, hoje a gente tem aí também uma mudança um pouco, né? Assim, as mulheres tendo filhos mais tarde, as mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes, né, esse estresse gestacional, agrotóxicos poluentes. Então, tem muitas questões aí associadas que contribuem. Então, isso. E aí, também a capacitação, né? Acho que hoje a gente tem, sim, uma comunidade, uma sociedade ouvindo, pelo menos, já ouviram falar sobre autismo, pode não saber lidar, podem ter ainda os comportamentos mais, né, assim, que é o que a gente fala, assim, de exclusão, de estigma, isso a gente tem, muito, né, e tem e vamos ter, é, enfim, e eu acho que a gente ainda vai lidar com isso, né? E por isso que eu falo assim que muitas vezes é uma mudança assim dentro de casa, enfim. Então, isso é para gente que trabalha com isso, que vive isso, são assuntos que a gente nem consegue entender como o outro ainda acha alguma coisa de esquisito. Mas sim, acho que toda essa questão da conscientização, ela é muito importante e o autismo ganhou muita força em relação a isso, sim, né? A gente também não pode negar, apesar que, né, muita coisa ainda falta. Eu acho que isso vocês até vão saber falar muito melhor do que eu. Mas eu acho que, assim, é um pouco desses, né, se estuda aí também, né, estudos clinical trial, já tiveram alguns, né, dessa questão também, né, a gente não tem uma medicação específica para autismo, a gente trata muito mais das questões das comorbidades, o quanto essas avaliações também nos ajudam a determinar nível 1, 2 e 3. Claro que nível 1 para o nível 3 é muito fácil a gente saber, mas muitas vezes do 2 para o 3 e do 1 para o 2 não é tão fácil assim. Então, eu sempre falo assim, o quanto importante a gente conhecer, né, o nosso filho, a nossa criança, o nosso adolescente, pensando nesse direcionamento, né, dos objetivos e que isso também pode ir mudando, né, em termos de objetivos. E o desafio do adulto, que hoje muita gente pergunta, mas qual que é a vantagem do adulto ter o diagnóstico, né? Sim, é um autoconhecimento, é uma compreensão e é uma maneira de você também deixar de se culpar e de deixar de querer elaborar muitas coisas que são sintomas core do autismo, né? Então, uma rigidez, uma inflexibilidade, uma dificuldade absurda de interagir, de ir na festa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 60% dos adultos que têm uma vida social e 18% dos adultos que estão casados, né? Nível 1, claro. Então, a gente, mas assim, a gente ainda tem muitas questões aí para desenvolver no adulto, né? As questões aí de moradia assistida para nível 3 são coisas que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, agora mesmo, a situação real, né? No HC, a gente acaba vendo, né, muitas famílias com nível socioeconômico, né, assim, muito prejudicado. E tem uma paciente lá que foi a primeira paciente que eu atendi, uma paciente grave, 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 grave. Eu tenho uma cicatriz no braço dela, que ela me mordeu. E foi assim, ela assim, a gente tem uma história com ela, porque ela está com a gente há 11 anos, né? E agora ela vai ser institucionalizada. Então, assim, muitas vezes a gente tem alguns casos que têm uma gravidade, que vão evoluindo na gravidade, mesmo tendo feito muitas intervenções. Mas aí é isso. Teve uma gestação super difícil, né? Então aí a mãe abandonou, ela ficou em abrigo, depois os avós trataram, né? Cuidaram, né? Assim, enfim, com uma dificuldade de dar um estímulo adequado, porque eles já eram mais senhores. Tem epilepsia, tem questões genéticas, tem deficiência intelectual, então também vem numa dificuldade das oportunidades também, mas também com uma carga genética que interfere. Então, só que assim,
a gente pensa numa paciente assim e num paciente que hoje é casado e está no mercado de trabalho, a gente pensa como que os dois podem compartilhar o mesmo diagnóstico, né? E aí a gente tem o que a gente chama do autismo, né, sindrômico e o autismo idiopático, né? Que o autismo sindrômico é quando eu tenho síndromes associadas, uma síndrome associada, e o idiopático é quando é uma causa, né, com um fator ali que eu preencho o core, mas não tem uma etiologia conhecida, ou seja, eu posso fazer um exoma, eu posso fazer um sequenciamento genético e eu não vou encontrar nada, nenhum achado específico que me justifique aquilo. E no autismo a gente tem esse desafio. Tá, ele tem autismo, mas de onde veio, como, por quê? Então, assim, essa questão que muitas vezes até a avaliação neuropsicológica ela ajuda bastante, é que nos ajude a mensurar um pouquinho, né? Então, muitas vezes, as barrinhas da avaliação neuropsicológica, né? Que a Larissa viu bem, enfim, ela nos ajuda assim, a nortear e ver realmente aqui o que é mais difícil, o que é mais fácil em termos cognitivos. Mas ali a gente também não está contemplando toda a linguagem, as questões de fala, física. Então, o nosso sonho é que a gente pudesse fazer uma avaliação toda integrada. Mas, ao mesmo tempo, também o ser humano, nós todos somos muito, né, complexos, enfim, e o autismo ele é heterogêneo, então muitas vezes é difícil a gente captar numa coisa só. Então, por isso que quando a gente fala do autismo, assim, eu me encanto muito pelo tema, de verdade, porque primeiro que assim, eu tenho uma conexão muito grande com eles, mas independente disso, eu vejo que eles têm uma potência, cada um, né, assim, numa área, e às vezes não é nem numa área especificamente, mas é no contato, é no olhar, é no abraço, é na brincadeira específica, é no interesse quando a gente interage, enfim. Então a gente vê ali é, possibilidades que a olho nu a gente não consegue enxergar em algumas situações. E aí vem o estigma, né? Que o estigma ele leva a barreira do tratamento, né? E os pais, né, as mães ali que estão o tempo todo, é muito difícil porque você está o tempo todo sendo julgada, né? Assim, na rua, no shopping, no estacionamento, no mercado, e enfim, então é uma luta constante e que envolve, né, a educação, a saúde, políticas públicas, enfim, diversas áreas. Então, mais ou menos assim, né, nessa explanação aí, que a gente pode também, se vocês quiserem, talvez a gente agora pegar esse segundo momento para a gente, né, tirar, sei lá, dúvidas, discutir determinadas coisas, perguntas e também da gente interagir. Não sei o que a Larissa acha. Joana, vamos fazer essa interação. Pessoal, eu não tô vendo. Vocês estão com a câmera ligada? Porque eu só estou vendo a minha foto aqui. Eu não estou vendo a foto dos Eu tô vendo demais. algumas pessoas, eu tô vendo algumas Você está pessoas vendo aqui com algumas pessoas? Eu não tô. Deu algum problema aqui na minha internet que eu não estou Não, vendo. Adriana, você tem que ir para o terceiro pinguinho aí, que você volta a ver o pessoal, todo mundo. Qual? É a Larissa. Eu vou A no Larissa, terceiro pinguinho. é o terceiro, porque aí tem o primeiro, Agora segundo, eu aí vi! embaixo. Obrigada! Oh, Ah, graças a Deus. Ô, Joana, vamos começar. Eu acho que, assim, para mim foi muito importante a avaliação neuropsicológica para o Augusto. Eu vou abrir essa interação para as mães aqui, porque ele já tinha feito muitos anos de aba mesmo, né? Aba intenso mesmo, aba verdadeiramente aba intenso, de segunda a sábado, o dia todo era aba para Augusto, de segunda a sábado. O dia todo o menino tinha aba. Sábado era o dia que ele tinha menos, mas ele tinha até 1 hora da tarde, das 8 a 1 da tarde. E nos outros dias ele tinha na escola, e depois da escola ele tinha até 6 da tarde em casa. Então, foi muito bom para ele. Só que a avaliação que ele tinha era aquela avaliação do programa de habilidades. E aí eu acho importante a gente falar para as mães, ô Joana, qual a importância da avaliação neuropsicológica, né? Qual método que utiliza? O que pode verificar nessa avaliação neuropsicológica? Porque eu acho que se a gente perguntar aqui nesse grupo, muitas nunca fizeram avaliação neuropsicológica.
né? E eu acho que muita gente não tem avaliação neuropsicológica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica, sobre essa importância da avaliação neuropsicológica. Então, acho que até eu estou vendo aqui um comentário, né? Aqui nem temos neuropediatra, né? Eu só estou vendo aqui um pedacinho. Então, assim, acho que tem duas respostas essa, né? A primeira é, né? Quando a gente pensa na possibilidade, estou suspeitando que meu filho possa ter autismo, certamente eu vou buscar um médico especialista, né? Um neuropediatra, um psiquiatra, o pediatra mesmo, e comentar. Claro, em determinados lugares, regiões possivelmente esses médicos não podem não ser capacitados para identificar, né, aí os sinais e sintomas. Agora, quando a gente fala, então a gente sempre pensa assim, sim, o que a gente tem, suspeitei, eu vou para o médico, né? Mas o que a gente pensa também? Muitos dos nossos pacientes, eles acabam tendo um diagnóstico pela fono, diagnóstico eu digo, só o médico dá o diagnóstico, mas eu estou querendo dizer assim, identificar os sintomas, né, de uma maneira mais claramente, mais organizada, né? Então isso o fono, né, muitas vezes pode fazer, o TO, o psicólogo. Agora, a avaliação especial, agora, e aí o diagnóstico formal, sim, é do médico. Mesmo que nós tenhamos qualquer dúvida diagnóstica, por exemplo, eu, Joana, se eu vou avaliar um paciente que eu falo, ele tem autismo, eu vou dizer pela É, minha Manuel. avaliação, eu vou dizer pela minha avaliação, ele tem sintomas, né? Mas eu vou encaminhar para o médico para que isso possa ser formal, um diagnóstico formal. E aí, o que a avaliação neuropsicológica especificamente, então, assim, ela pode ajudar, ela pode ser pedida em alguns contextos. Então, por exemplo, alguns médicos podem solicitar porque tem algumas dúvidas, né, realmente, e aí a avaliação neuropsicológica é uma atividade de perguntas e interações, a gente pode fazer em crianças a partir de 2 anos e meio até a vida adulta, né, é claro que vai mudando aí as versões dos instrumentos, você tem perguntas e também alguns protocolos e alguns, inclusive, que a gente consegue ajustar para os pacientes não verbais, né? Que são protocolos aí que a gente tem para crianças e adolescentes e adultos não verbais. E, e com ela, a gente consegue mensurar o QI, né? Então, assim, a gente consegue identificar a deficiência intelectual especificamente, ou as altas habilidades, a gente consegue dizer se tem um QI na média, médio superior, superior, médio inferior, limítrofe. Muitas vezes isso para caracterização de pesquisa é importante, mas também para a questão das adaptações acadêmicas, né? Então, você tem uma descrição ali mais formal, ajuda muitas vezes aí também a escola nesse direcionamento. Então eu entendo que meu paciente não é que ele está com dificuldade de memória, mas ele tem uma dificuldade atencional, ele tem uma dificuldade do repertório social, e isso ajuda, dificulta na aprendizagem. Também para o médico, assim, muitas vezes, assim, a avaliação, vou falar um paciente agora, essa semana, que eu discuti com um médico ali, super especialista, e ele me mandou para avaliação neuropsicológica porque ele tinha dúvidas das questões do autismo. E, na verdade, era um menino que tinha um QI limítrofe, sendo muito demandado, tanto nas questões familiares quanto acadêmicas. E ele não, cognição social, que são avaliações específicas da interação, da troca social, ele foi muito bem. Então a gente vê que assim, e tem um TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que isso também estava impactando na aprendizagem. Então, assim, ele não tem autismo e a gente pode justificar o distanciamento social dele pelo baixo repertório. Então, repertório cognitivo, né? Mas não pelo autismo. Então, a avaliação, ela vai nos ajudando, e aí pensando no autismo especificamente, né? O quanto a gente pensa assim, tá, então eu posso também receber uma criança, como, né, o Augusto, assim, posso receber um adolescente, um adulto que já teve o diagnóstico, mas a gente vai poder ver quais são as habilidades, quais são as vias de acesso, muitas vezes, nem que não tem uma grande habilidade, mas quais são as vias de acesso, ou tem uma deficiência intelectual, então a gente consegue mensurar, né, o que a gente fala da inteligência, mas também a atenção,
a maneira, o planejamento, a organização, enfim. Então, tudo isso a gente acaba contribuindo, pensando também nas estratégias acadêmicas e para as intervenções, e às vezes, e muitas vezes para a orientação dos pais também. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer pode perguntar. Eu acho que dúvidas temos, é interessante, né? Porque é uma É, conversa com muitas informações, né? Que muitas coisas a gente vai assimilando e vai tentando pensar no nosso caso, né? pode colocar a mãozinha aí e ligar o microfone. São duas telas, eu não estou vendo todo Olá, mundo. boa noite. Oi, Vamos. Oi, Kênia. Tudo bem? Muito bom. Parabéns pelo tema abordado. Eu tenho um filho de 1 ano de laudo e, a princípio, a gente vinha trabalhando terapias e não vendo muito resultado. Até conseguir uma neuropsicopedagoga que está fazendo a diferença a partir em 4 meses e ela acabou de me solicitar essa avaliação neuropsicológica. E ela até questionou ela colocou em dúvida que ele não seja autista nível 1, que ele seja um TDAH nível 3. É Uhum. possível, realmente, mesmo ele tendo alguns requisitos, né, na parte do autismo, devido a eu estudar bastante esse tema, ele ter alguns traços, algumas dificuldades, ele ser apenas um TDAH nível 3? Pode, Uma pode. pode? Pode. Hoje, então, hoje assim, hoje a gente tem, se você, dados da literatura vão falar para a gente assim, que 9% aí desses adolescentes ou até adultos, essas crianças que foram diagnosticadas com TEA, elas podem mudar o critério diagnóstico. Isso significa em cura? Não é isso, né? Não é que curou do autismo e agora ele tem TDAH e ele curou do autismo, não. Mas a gente vai falar de alguns processos, né? Assim, tanto de maturação, mas também de ficar mais claro. A gente tem muitos casos de TDAH e TEA e autismo, né? Que se você for Uhum. ver, tem uma sobreposição genética e clínica. Então, em alguns casos, a gente tem, no consultório mesmo, eu tenho alguns casos que eu avaliei a criança com 4 anos de idade, 5 anos de idade, e essa criança era claramente um TDAH, né? Assim, super agitado, mas brincava, interagia, e agora na avaliação de 8 anos fica muito claro que é o TEA, né? E que lá não ficou tão claro para a gente. Então, esse é um caso de TDAH, por exemplo, que não estava tão claro esses prejuízos sociais, né? Agora, a gente também tem o contrário, né, das crianças que têm um diagnóstico de TEA, acaba fazendo a intervenção precoce, acaba tendo aí os direcionamentos, e aí a gente vai ver que essa criança ela acaba preponderando muito mais esses sintomas do TDAH. Tem um amadurecimento, tem um direcionamento, então muitas vezes tem essa organização maior, enfim, e aí a gente, social, né? E aí a gente pode pensar nessa questão do TDAH. O TDAH e o TEA tem alguns casos, sim, que a gente acompanha que são, assim, muitos casos até em terapia para a gente ver essa evolução, né? Quando, às vezes, até os médicos falam, olha, eu não vou fechar esse diagnóstico ainda, mas acompanha para mim, para a gente poder ver, né? Porque a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento, né? E Uhum. quando a gente está falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, o que está dentro desse balde, né? Do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem o autismo, o TDAH, a deficiência intelectual, as desordens da comunicação, da fala, então, e de aprendizagem. Então, isso tudo é transtorno do neurodesenvolvimento que está relacionado a um processo cerebral que já começou lá na gestação, né? Então, é algo que não tem cura, que a gente vai lidar ao longo do tempo, né? Mas não tem, é o que a gente fala, não tem uma causa única, né? Então, é uma questão do desenvolvimento. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento, isso muitas vezes vai tendo algumas mudanças. E aí mudam-se critérios diagnósticos. Então, isso Uhum. é possível, porque no TDAH, pensando num TDAH mais severo, né, assim, pensando nos prejuízos mais marcados e tudo, essas crianças têm uma grande dificuldade de regulação
corporal, né, uma estabilidade motora, uma agitação, e isso vai levar também com que elas tenham dificuldades da socialização, tenham hiperfoco, tenham interesses restritos, Uhum. sejam inadequadas muitas vezes, mas não pela falta de não saber, mas muitas vezes pela falta de motivação, talvez, né? De Uhum. organização do ambiente, enfim. Ok, obrigada. Átila, quer perguntar? Tá com a mãozinha aí. Quero sim, boa noite. Boa noite. Doutora, quem é o profissional capacitado para fazer esse tipo de avaliação e, basicamente, qual que é a diferença das metodologias da avaliação psicológica que a gente recebe, por exemplo, VIB-MAP, né, é, entre a avaliação psicológica e a neuropsicológica? Perfeito, essa é uma pergunta ótima. Uma pergunta ótima porque gera muitas confusões, principalmente para os pais, né? Por que que me pediram, eu tenho que fazer a VB-MAP, depois eu tenho que fazer... Então, ótima pergunta. É assim, é, a, a, o VB-MAP, ele vai falar muito mais de aquisições comportamentais, de aprendizagem. Então, por exemplo, a criança consegue agora, por exemplo, apontar, ou ela aprendeu tal coisa, ou ela aprendeu. Então, isso vai dando para a gente mensurações do que a gente está vendo que ela faz. A avaliação neuropsicológica, ela vai olhar muito mais para dentro, de dentro para fora, né? A VB-MAP a gente está vendo de fora, na sua execução. Na avaliação neuropsicológica, não. A gente está vendo quais são os recursos que ela tem, que ela pode ser estimulada para pôr para fora. Basicamente é essa a diferença, né? Tanto que muitas vezes, ó, eu vou dar um exemplo claro, numa reunião de equipe que aconteceu essa semana, eu com uma equipe de ABA, né, da terapia comportamental. Aí o menino falou assim, Joana, mas eu peguei o seu relatório, mas aqui você está falando que que a criança tem a possibilidade da memória operativa, ela consegue manter mentalmente as informações. Mas quando eu dou, ela pula, sobe, desce e tal, ela não está fazendo isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê que assim, a criança tem um recurso, mas na funcionalidade ela não está conseguindo fazer aquilo. E, na verdade, aquilo pode estar sendo por outros estímulos sensoriais, por exemplo, pelo grupo, ou enfim, podem ser outros fatores que prejudicam a saída dessa informação. Então, o VB-MAP vai calcular para a gente, vai dar aí para a gente um quantitativo do que a criança faz, do que a gente está vendo. E o neuropsicológico é qual que é o recurso que ela tem para fazer. E aí, eu acho que só aproveitando, porque tem aqui ó, uma pergunta da Solange, boa noite, avaliação com neuropsicopedagoga tem mesmo respaldo que a neuropsicóloga? Talvez assim, então a gente também tem, dentro dessa linha das avaliações, avaliação pedagógica, você tem pedagogas que assim, ó, a neuropsicologia é uma formação de psicólogo, né? Só que você tem uma quando você faz pedagogia, você também tem uma especialização em neuropsicologia, então que você associa muito mais as questões do funcionamento cerebral à aprendizagem. Então, a neuropsicopedagoga, ela vai falar muito mais sobre as questões específicas de aprendizagem, não necessariamente diagnósticas. E aí aqui, olha, aqui a Letícia também pergunta, a neuro não vê necessidade também, hoje ele está com 5 anos, tem idade para fazer avaliação? O ideal é a partir de 2 anos e meio, porque aí os protocolos são mais estruturados. E aí aqui, né, que a Letícia também pergunta, né, que não fizeram nada ainda, só a psicóloga pede, os médicos não. Aí eu acho que também tem muito essa questão, que é o que a gente vem trabalhando muito, né, no ensino, que é essa visão multidisciplinar, né? Porque o autismo, ele não acaba só no diagnóstico, né? Então, assim, e muitas vezes a gente está fazendo uma determinada intervenção e a gente vê o nosso filho tendo avanços, e aí, e os próximos? O que que a gente pode fazer depois? Então, a avaliação multiprofissional nos ajuda nesses avanços, em pensar, em explorar, né, em explorar as possibilidades da criança, da criança, do adolescente, mesmo do adulto. Tem uma questão que muitas vezes a gente pensa muito com o paciente, né, com a família, né, do paciente. Como que a gente vai, às vezes uma mudança toda de uma cidade, da família toda, né, gera não é sempre que é viável. Então, muitas situações a gente tenta também
organizar né, em algumas consultas mesmo, orientação parental, por exemplo, online, ou alguns momentos de saídas dessa família de deslocamento, ou mesmo de profissionais que possam ir até o local, né? Então, assim, acho que tem, ou até buscar, né, regiões próximas para essa intervenção. É a mesma coisa quando a gente pensa também nas famílias de São Paulo que às vezes vão para Miami para fazer um intensivão com o filho. Ok, você faz um intensivão, mas você volta para cá, tua realidade é outra. Então, não necessariamente você consegue generalizar aquilo. Então, tem coisas assim, que eu sei que a gente se cobra, né? Muitas vezes os pais se cobram muito. Ah, eu fiquei sabendo que eu tive o diagnóstico, então vou mudar tudo. Tem gente que muda tudo, que vem de casa, que vem de carro e tal, e muda totalmente, né? Não é a realidade de todo mundo. Não são todas as famílias que têm essa estrutura, essa coragem, o que quer que seja, né? Então, muitas vezes a gente tem que lidar com o que a gente pode, né? Agora, especificamente, a avaliação neuropsicológica, ela pode ser feita de tempos em tempos, né? Para pensar aí nesse novo direcionamento. Pode ser feito Uhum. novamente. Quando a gente pensa no QI, o QI, assim, ele é estável, né? Então, assim, se tem altas habilidades, ele tem altas habilidades. O que pode acontecer em algumas situações? A gente pode ver a flutuação desse QI, porque a gente tem diversas demandas, a gente tem, às vezes, comorbidades que, né, que ficam mais claras, a gente tem, então, isso pode ter afetar de alguma maneira pela expressão, né, desse repertório. Às vezes, né, o paciente está mais deprimido, tem mudanças expressivas aí na família, enfim, uma mudança muito grande, enfim, e aí isso acontece sim vamos pensar, né, numa regressão, não é regressão, não é a palavra certa, mas assim, no impacto, né, que a gente fala, nossa, ele era assim, agora ele está assim, ele está se apresentando assim, mas a avaliação, ela pode ser repetida, sim, mas Tá. depende também, assim, com que objetivo que eu vou repetir a avaliação, para quê, né, eu acho que essa que é uma questão. Júlia, sabe que depois que a gente fez a avaliação neuropsicológica do Augusto, a gente deu uma vida para o Augusto, porque a escola acreditava que o Augusto não fosse aprender, tivesse uma deficiência intelectual, porque eles estavam olhando só para as inabilidades, né? Para aquilo que ele ainda não tinha atingido. Falando do QI limítrofe, né, Joana? Falar para as mães aqui, o QI limítrofe ele pode aumentar, não pode? Pode, pode. Geralmente na deficiência intelectual, que aí você tem um range, né, da deficiência intelectual, e aí dificilmente você caminha para o limítrofe, mas o limítrofe é algo que você fala assim, não tem esse prejuízo intelectual, então você pode ter mudanças, Então, você pode e caminhar aí aí para o desenvolvimento. Augusto ficou, e depois disso a escola ficou muito mais. Depois que a escola descobriu que o Augusto estava com a Joana, a escola ficou muito mais atenta, sabe? Ficou muito mais preocupada e muito mais presente. Então, a gente tem um profissional ajudando é muito importante. Em algumas regiões do Brasil, nos municípios, isso ter uma neuropsicóloga no município é igual achar um diamante. Em alguns municípios a gente não tem. Nesses casos, quando a gente não tem um neuropsicólogo, existe o Hospital das Clínicas lá, é pelo SUS, não é? Tem um serviço de neuropsicologia, só A da gente neuropsicologia, porque, por exemplo, no ambulatório de autismo, a gente só recebe para fazer o diagnóstico, e aí a avaliação neuropsicológica está nesse programa, mas você tem o serviço de neuropsicologia. E aí, e esse serviço de neuropsicologia, ele funciona online ou não? Para a gente Hum. fazer uma parceria com outros Então, municípios? Não, essa né? que é a questão, não. Vai ter especialização online, mas especificamente o serviço não. Aí ele é Mas a presencial. especialização online, para a gente capacitar o pessoal desses municípios, Eu tem? preciso me informar se o curso de especialização, se ele é híbrido ou ele é só online. Eu me informo sobre isso. Ai, você me passa. Eu descanso. Então, porque a minha preocupação, ô Joana, realmente, e a das mães aqui, é a gente atender, sabe? As mães que não têm condições de fazer essa avaliação de forma alguma. E aí a Uhum. criança tem 9, 10 anos, às vezes ela pode estar lendo e escrevendo, né? E ela não está, porque ela não tem uma avaliação, eles não sabem como fazer. Realmente, essa realidade Brasil, políticas públicas, ainda é muito triste, né? Ainda é Uhum. muito difícil.
Por isso que eu vou te convidar para uma audiência pública, seu nome já está lá, a Ah, Câmara vai te mandar um convite para você participar com a obrigada, gente de uma audiência pública que vai ter esse respeito aí. Bom, pessoal, obrigada. então vamos encerrar Lari, essa. Oi, Lari, e eu oi, queria só, amiga. sem tomar o tempo da nossa convidada aí, maravilhosa, Obrigada. falar assim, quando eu me interessei de vir, né, porque você vê que eu estou um pouco afastada, mas na hora que eu vi o tema, eu vim logo, porque assim, aqui em Brumado, assim, é o meu ponto de partida, são as avaliações neuropsicológicas aqui no meu ativismo. Todos os dias, dezenas de mães me procuram, né? Porque aqui é assim. Até as funcionárias dos postos de saúde, ao invés de dar o contato para as mães da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, passam o meu contato. Aí as pessoas vêm atrás de mim. Isso é uma sobrecarga muito grande para mim, sabe? Enquanto ativista, eu sei que isso é fruto do reconhecimento, mas assim acaba tirando da gestão a responsabilidade que é dela, né? E aí, eu sempre oriento as mães que me procuram a ir direto na neuropsicóloga, ao invés de ir no neuro. Fazer um caminho inverso, porque, assim, infelizmente, tem toda a dificuldade financeira. Aqui, na minha cidade, pela primeira vez chegou uma neuro agora recente, e ela já está com a fila de 3 meses de espera. As famílias aqui iam para a Vitória da Conquista, interior da Bahia. E lá, a consulta é R$ 600. Então, eu oriento sempre para as mães assim, olha, se você for lá no neuro, a neuro vai pedir para você voltar, passar por uma neuropsicóloga, por uma fono, e voltar depois com as avaliações neuropsicológicas, com o relatório do fono e com o relatório da escola, para ela fechar ou não um diagnóstico. Então, faça o caminho inverso. Faça primeiro as avaliações neuropsicológicas, sai com um relatório bem feito, com uma hipótese diagnóstica, e pega o relatório da escola, pega o da fono e já vai na neuro com esses relatórios. Então, é uma orientação que eu dou e geralmente é o que dá mais certo, porque dá uma economia de uma consulta para as famílias que não têm condições de pagar, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre assim, a questão da importância das avaliações neuropsicológicas para nós adultos, né? Os pais, as mães. Ó, tem uma menina autista, pode cutucar o pai e a mãe que você vai achar coisa, que foi o meu caso, que é o seu caso, que é o caso de muitas, né? Então, em 2019, eu me coloquei nessa posição de buscar as avaliações neuropsicológicas para mim, né? Como eu já relatei para vocês. E aqui tem Gabi, que eu tenho uma gratidão imensa, porque na época aqui não tinha, eu não achava nenhum neuropsicólogo de adulto aqui, porque, enfim, autistas não crescem, né? Eles de criança, eles viram um pozinho e flutuam pelo céu, só pode. E aí, Uhum. a neuro que eu procurei aqui, apesar de não ter experiência nenhuma, ela aceitou esse desafio de me avaliar, e na época que eu conheci Gabi prontamente se colocou à disposição de conversar com a minha neuropsicóloga e juntas traçarem, né, esse processo aí da minha avaliação. Eu serei eternamente grata a você, Gabi, e a essa neuro que topou, porque aí eu tive a hipótese diagnóstica aos 39 anos, né, do diagnóstico de autismo, e que para mim foi libertador. Então, avaliação neuropsicológica é tudo. Eu sou assim, fã de carteirinha, apaixonada, e eu acho que isso aí é uma coisa que deveria estar no SUS como direito, sabe, para todas as crianças e familiares, pais e mães de autistas, inclusive de outros transtornos, né? Porque é como se fosse um norte. Depois que faz a avaliação neuropsicológica, aí sim você começa a encontrar respostas e começa a saber qual é o caminho a ser seguido, né? Então, assim, parabéns, viu, doutora? Obrigada por essa Obrigada, disponibilidade e volte sempre. obrigada. E Muito Larissa, obrigada. as meninas aí, parabéns por mais um evento maravilhoso, vocês são Eu incríveis. queria fazer um comentário também, Joana, porque quando alguém perguntar Ai, Gabi. qual a vantagem de se ter um diagnóstico na vida adulta, não é só autoconhecimento, é questão de saúde, né? Então, um autista que está nível 1 por questão de saúde, ele pode ir para nível 2 e ele pode ir para nível 3 em função de questões de saúde que a gente sabe que está muito associado às questões genéticas e tudo mais. As mulheres
que, na sua maioria, apresentam quadros de anemia crônica, com insuficiência de ferro, por má absorção ou perda na menstruação. Se para uma pessoa neurotípica, para um organismo neurotípico, aquilo não faz diferença ou vai ter um pequeno prejuízo, assim, para a pessoa autista vai ser um grande baque. E isso é o que eu vivo hoje, né? Então, hoje eu não me considero nível 1 de suporte, hoje eu sou nível 2 de suporte, porque eu não consigo organizar a minha própria alimentação, mesmo tendo alimentação à disposição. O prejuízo, a queda cognitiva que a gente tem, isso prejudica toda a questão motora, de tomada de iniciativa motora mesmo, de não saber exatamente onde começar e perder horas ali de barata tonta. Então, mais do que autoconhecimento, e saúde também é autoconhecimento, não é só libertação, agora eu sei, agora. Não, é cuidar da saúde, porque a gente tem várias comorbidades associadas ao autismo, e um autista nível 1 que casou, que fez faculdade, ele pode não conseguir manter o casamento, ele pode conseguir não manter a profissão, ele pode conseguir passar no concurso, mas ele pode não conseguir se manter naquele concurso. Então, na vida adulta, a gente repensa muita coisa, do nível 1, nível 2, nível 3, né? Mas a questão do adulto hoje, aqui tem muitas mães de crianças, mas é bom a gente pensar que essas crianças vão crescer, vão ficar adolescentes e adultos. Na vida adolescente, vão ser outros desafios. Na vida adulta, outros desafios. E no idoso ainda, nossa, né? Enfim. Mas queria falar isso, Joana, quando alguém perguntar, né? Porque vocês estão num lugar de referência, e hoje a gente tem muito essa coisa do diagnóstico, principalmente da mulher, né? Não, e assim, acho que é super importante você colocar isso, porque como não dá tempo, né? Assim, o adulto é um assunto que a gente vai explanar em muitas horas só esse tema. Então, assim, é de uma maneira geral. Mas isso você tem razão, e a gente tem uma questão também super importante, justamente tem vários dados de adulto, da questão da vulnerabilidade, do assédio, das experiências sexuais mais traumáticas, todo esse lado, né, assim, do processo de camuflagem, né? Então, assim, o que geralmente se faz, e que isso está muito mais descrito nas mulheres, e que isso leva à exaustão e à saúde mental. Então, assim, os adultos e as mulheres, assim, a gente tem, né, tem dado muita aula em relação a isso, assim, você tem razão, foi muito bom você ter colocado isso, é porque numa conversa dessa a gente tem tanto assunto realmente para abordar, pincelar, né, porque de cada parágrafo aqui vai sair horas, né, de explanação, de conhecimento, mas você tem muita razão, foi muito bom você ter complementado. E a gente tem uma questão muito grande também, que a gente fala dos médicos especializados das outras áreas. Então, assim, o ginecologista, os exames de raio-x, de ressonância, de hospitalar, né? Tirar sangue, que são coisas do dia a dia que Ai, isso, Joana, podem. você vai me mas hoje eu falo para mim que isso é negligência médica no ápice, porque assim, cara, você fala isso para o médico, ele não sabe nem o que ele faz com essa informação, sabe? É um descaso, principalmente com a saúde da mulher, né? Não, e assim, e o que você vê também, muitas vezes, sabe, por exemplo, essa questão uma coisa do caso da Letícia Sabatella, aí alguns médicos, muito especialistas, falando assim, eu não daria o diagnóstico para ela, por conta disso, disso e disso. Então, assim, é o que a gente assim, tem que tomar muito cuidado, porque um diagnóstico também ele não é num olho só, né? Não é uma coisa, o que é caso óbvio que meu filho diagnostica, que os seus filhos diagnosticam, tudo bem, mas tem alguns casos muito subliminares e que a gente tem que ver exatamente isso, quais são os encaminhamentos específicos de cuidado e tratamento. Então, assim, foi ótima essa complementação, porque é isso, do adulto eu acho que é isso, talvez teria que ter uma só do adulto, porque isso vai envolver as mulheres e os adultos, e aí a gente tem muitas especificidades de estudos específicos com as mulheres, né? Então, assim, eu faço parte, que eu adoro esse trabalho, que eu faço com os universitários, com os alunos da USP, que são autistas, né? Que é o coletivo da USP. E a gente fez agora uma cartilha e tal. É muito gostoso trabalhar com eles, porque é isso, assim, então, várias informações, e eles que escrevem, eu só faço a revisão da palavra e tudo, e é muito legal, porque eles sabem
muito mais, assim, eu aprendo mais com eles do que qualquer outra coisa. E agora eles estão fazendo justamente de um censo, né, do quanto os adultos na universidade, para poder adaptar a universidade para eles, né, porque é isso que você falou, assim, tem coisas que acabam sendo negligenciadas, e a gente tem alunos, né, ali de mestrado, doutorado, que são autistas, e tem uma dificuldade, assim, são inteligentíssimos, entendem tudo super rápido, mas numa apresentação, como coloca, como é isso, né? E o quanto a gente pode ajudar, né? Eu não vou saber estatística, eu não vou saber fazer as análises, eles vão saber fazer tudo, mas eu vou saber apresentar, eles não. Então, como que a gente pode trocar também, né? Então, muito bom ter Eu colocado. não sei.